Então, mostrando o resultado agora do diagrama de intervalo de composição, né? Usando a técnica que a gente viu na aula 2, nós chegamos nisso aqui, nosso diagrama de intervalo de composição, onde a gente determina pela maior vazão nessa coluna aqui que o pint está nesse intervalo, né? Isso é bem importante, então a gente já sabe que a gente vai usar água fresca aqui e aqui, certo? Então os outros operações são candidatas todas à água de reuso e essas duas operações vão usar água fresca, ok? Então isso já dá um norte para a gente quando for fazer a nossa rede de reaproveitamento de água. Também a gente faz as curvas limite de composição, o resultado é esse aqui. A gente vê aqui que o pint está no 50 mesmo, né? Certo? A gente vê aqui, né, com essa tangente, a gente vê a concentração final da água que sai de todos os processos, em torno de 230 mais ou menos ppm. E agora a gente vai começar a técnica, certo? Para começar a técnica, então, a gente vai para o passo 8, né? Onde a gente calcula a vazão limite de água fresca. Lembrando que a vazão limite de água fresca é calculada de forma semelhante com a vazão de água limite, porém a gente parte da premissa que a vazão limite de água fresca, ao invés de usar a concentração limite na entrada do processo, a gente vai usar água fresca, então essa concentração é zero, certo? Então nós vamos substituir isso aqui na fórmula, onde a gente chega na forma de vazão limite de água fresca, ok? Então, usando a mesma forma, só substituindo a vazão limite de entrada por zero, que é a concentração de água fresca. A gente vai usar isso para fazer a nossa rede inicial, onde a gente parte do princípio que só existe água fresca disponível e nós não temos água de reuso, ok? Então, a gente vai fazer agora o passo 8, né, que é calcular a vazão limite de água fresca para a tabela de oportunidades anterior, que nós já vimos, né? Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, uma forma bem simples, e vai determinar. Bom, o que a gente pode fazer para economizar um pouco de trabalho é ver o seguinte. Se a concentração limite de entrada do processo já é zero, bom, então a vazão de água vai ser igual à vazão limite de água fresca. A gente vai colocar esse zero aqui e vamos chegar na mesma fórmula anterior, certo? Então, aqui para esses dois equipamentos, aqui vai ser 10, aqui vai ser 20. Ok? O que vai ser diferente nesse aqui? Então, vamos fazer o F3 vai ser igual a ΔM 0,5 vezes 10 na 3 dividido por saída 100 menos 0. Isso vai ser 500 dividido por 100, que vai ser igual a 5. Ok? Vamos pro 4 agora. Então, 4, a vazão é 0,625 dividido pela saída 200 menos, em vez de 75 vai ser 0. Aqui vezes 10 a 3 vai ser 625 dividido por 200. Ok? E daí a gente vai fazendo isso aqui para todos os outros equipamentos. Ok? É 3,125. Certo? E assim sucessivamente. Vou botar a resposta dessa tabela do lado. Sugiro que vocês calculem aqui o próximo valor, certo? Então, aqui o resultado. Ok? Então, o que nós vamos fazer? O próximo passo, né? A gente fez já a vazão limite de água e nesse mesmo passo 8 nós vamos fazer a nossa rede inicial. Nossa rede inicial a gente vai colocar uma fonte de água fresca para cada uma de todas essas operações, certo? Entrando e a vazão trocada é a vazão usada dessa fonte de água fresca, que entra na concentração zero, a vazão de água limite. Ok? Então nós vamos fazer esse desenho aqui. Então a gente vai fazer aqui, escolher aqui uma setinha, né? Como a gente viu lá. Então a gente faz setas descendo, então 5 setas, uma para cada equipamento. Aqui. Certo? 5 setas. E as setas de água fresca, que vão trocar massa com ela. Ok?
Ó, apontadas para cima. Então assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tem que ser todos os mesmos tamanhos, não ficou bem o mesmo tamanho aqui, mas não tem problema. E para cada uma das operações a gente faz uma linha tracejada, quer dizer que essa operação aqui troca massa com essa. Essa operação aqui troca massa com essa troca com essa troca com essa, e essa aqui troca com a última, certo? Para que esse diagrama vai servir? Para a gente ver quanto a gente está gastando de água em cada um dos equipamentos. Então vamos ver. Então no primeiro equipamento a gente vai usar 10, segundo 50, terceiro 5, 10, 50, 5, 3,125 e o último 13,33. Certo? Então o somatório disso aqui vai ser quanto a gente vai usar de água fresca. Isso aqui vai ser o nosso caso base para a gente depois ter como comparar lá com a concentração, a quantidade de água de reuso, certo? Só para a gente dar uma lembrada, no Pint a gente viu que a gente usaria 30 toneladas hora de água, né, com as técnicas de reuso. Então aqui que a gente vê que se a gente usasse água fresca a gente teria 50, mais 10, 60, 65, 68, em torno de 80 mais ou menos. Então 30 versus 80, aproximadamente 80. Okay? Então isso dá uma diferença bem grande, né, na hora de fazer a nossa rede, vai levar uma economia bem grande. A gente pode comparar de 30 para 80. Certo? Então esse é o caso base onde a gente determina quem vai trocar massa com quem, certo? Aqui a gente usa só água fresca trocando, então é um diagrama bem simples, a gente não começou a nossa síntese ainda. A síntese nós vamos começar agora, no passo 9. No passo 9, a gente vai fazer um diagrama, que ele é muito semelhante ao CID, ao diagrama de intervalo de composição, certo? Então, aqui no passo 9 que a gente começa a fazer um novo diagrama, que é a rede, a síntese da rede em si, certo? O passo 8 é só um diagrama inicial para a gente ver mais ou menos como ficariam as trocas de massa, né? Então, a gente vai começar a síntese do diagrama em si na parte 9, certo? Então, a gente vai começar um novo diagrama. Esse novo diagrama, ele é bem parecido com o CID, mas o CID, como é que a gente fazia? A gente fazia as composições em ordem crescente de cima para baixo. E nesse diagrama, nós vamos fazer o diagrama igual ao CID, com os mesmos intervalos que nós determinamos lá no CID, né? Com ordem crescente de baixo para cima. Ok? Então essa vai ser a diferença e isso que a gente começa a elaborar aqui no passo 9. Então a gente primeiro ordena as correntes em ordem crescente de concentração, né? Certo? Desenha um diagrama de intervalo, só que começando com a composição menor embaixo, né? Onde cada um dos intervalos nós chamamos de CK, certo? Onde K é o índice do intervalo. Então para cada um dos intervalos aqui, 50, 100, 150. Então, cada um desses intervalos a gente chama K1, K igual a 2, K igual a 3, certo? Ok? Então, cada intervalo a gente já viu que corresponde a uma concentração de entrada e saída, exatamente como a gente já fez lá no CID na aula 2, ok? Do lado esquerdo do intervalo, nós vamos desenhar setas para baixo também, né? Dentro dos seus limites, dos seus intervalos. Certo? Igual a gente fez no CID. E do lado direito, nós vamos desenhar a setinha que representa a vazão de água que a gente vai usar. No começo do diagrama, a gente vai desenhar uma setinha pequenininha, só indicando quanto a gente usaria de água, que seria a água que a gente teria disponível, que é a vazão máxima de água para o Pint, okay? que a gente determinou lá no Pint, o valor máximo de água que a gente vai usar. Então vamos começar a fazer esse diagrama com os dados dessa tabela de oportunidade. Note que agora a gente não está usando mais a vazão limite de água fresca, a gente trabalha nesse diagrama com vazão de água limite. Ok? Então nós temos essas 5 operações aqui e vamos começar a desenhá-las nesse diagrama. Então o diagrama está aqui, né? Ordem crescente de composição, certo? De baixo para cima agora, exatamente igual ao CID, como eu falei antes. Vamos começar a colocar as operações agora ali.
certo? Vamos ver então. Primeira operação aqui vai de 0 a 100, ok? Então vamos fazer aqui, ó. Começa aqui a primeira operação de 0 a 100. Segunda operação de 0 a 50. Então é uma pequenininha aqui, 0 a 50. Próxima operação de 50 a 100. Operação 3 aqui, de 100 até 50. Próxima operação de 75 a 200. 75 a 200 aqui, então. E a última operação de 100 a 300. 300 aqui, até o 100. E aqui a gente faz uma flechinha pequenininha aqui só para indicar que a gente vai ter isso de água disponível. Bom, uma coisa importante que a gente já sabe é que o pint está aqui. Certo? Essa informação nós já temos. Ou seja, os candidatos a usar água fresca são só essas duas operações. Essas aqui, 3 operações vão receber água de reuso e o máximo que eu vou usar de água vai ser aqui, 30 toneladas hora. Ok? Então, esse é a parte inicial do nosso diagrama. Na próxima etapa, então está aqui o resultado, tá? Na próxima etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele ΔM de cada uma das operações, que nós temos aqui, os ΔMs, né? E vamos dividir elas, essa carga proporcional a cada um dos intervalos, certo? Então aqui nós temos a carga, o ΔM do 1 vai ser dividido por operação, por intervalo. Tudo isso aqui é calculado. A gente vai ver como a gente calcula agora o próximo passo. Certo? Não peguei o ΔM da operação e dividi quanto cada operação troca em cada intervalo. Vocês lembram lá que quando a gente fazia o SID, né? Nós tínhamos as operações aqui. Nós calculávamos o somatório dos ΔMs por intervalo, certo? ΔM por intervalo. Então, se a gente tinha 3 operações, era o ΔM de todo esse intervalo. Aqui não, aqui a gente deixa mais desmembrado, ou seja, a gente pega cada operação e pega o ΔM que cada operação troca em cada intervalo, certo? Que é o que a gente vai fazer no próximo passo, que é o passo 9.4. Como é que a gente chega naqueles valores? Usando essa formulazinha aqui, certo? Então, essa fórmula aqui, ela vai nos dar, a gente usando o ΔM, né? Total, que a gente vem dessa tabela inicial aqui, ΔM esse aqui, certo? Tabela de oportunidade. E a gente usa esse termo aqui como ponderação nas concentrações. O que é esse CK mais 1? CK mais 1 é o limite, tá aqui, ó, concentração dos contaminantes no limite do intervalo. Então, para cada uma das operações e para cada um dos intervalos, eu vejo o limite superior, a maior concentração e a menor concentração daquele intervalo, e divido pela concentração total, o delta de concentração total da operação. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na operação 2, aqui, ó, se eu for fazer a operação 2, aqui, vamos fazer aqui M, operação 1, intervalo 1, certo? Então, pegar a operação intervalo 1 aqui. Então, o primeiro intervalo, ele começa de 0 a 50. Bom, ΔM dele primeiro, vamos ver. ΔM é 1, certo? Então, a gente vai fazer esse ΔM aqui, né, primeiro, que é 1, vezes o limite do intervalo, então é 50. E a parte superior do intervalo é 50, inferior a 0. Então vai ser 50, 1 vezes 50 menos 0, dividido pelo delta de toda a operação. Então, essa operação vai de 100 a 0. Então, 100 menos 0 dividido por 50 menos 0 dividido por 100 menos 0. Certo? Isso aqui vai dar 0,5, que é exatamente o que a gente colocou aqui. Certo? A gente vai fazendo isso para cada um dos intervalos. Ok? Então, a gente no final vai gerar uma tabelinha, né? Que é essa aqui. Então, aí a gente já fez para 1, né? Então, cada uma das operações aqui, os intervalos aqui. Então, a operação 1, ela se
divide em 3 intervalos. A operação 2 está só no intervalo. A operação 3 está em 2 intervalos, intervalo 2 e 3. A operação 4 está em 2 intervalos, intervalo 3 e 4. A operação 5 está em 2 intervalos, intervalo 4 e 5. Estava errado. Ok? A gente fez para o intervalo 1, então ΔM, tabela de oportunidade 1, CK mais 1 a gente viu que era 50, intervalo inferior 0, intervalo de saída 100, intervalo inferior de saída 0, e a gente viu aqui que dava 0,5. Ok? A gente vai fazendo, aplicando a formulazinha, fazendo para cada um. Vamos fazer para mais um aqui, vamos fazer para a operação 3 aqui. Não, para a operação 4. Operação 4, ela vai do intervalo, operação 4, intervalo 1, 2, 3. Então a gente vai fazer M, operação 4, intervalo 3, certo? Que é o primeiro intervalo da operação, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui. O ΔM, vamos pegar a formulazinha aqui. Primeiro termo é o ΔM. Vamos ver quanto é que é o ΔM dessa operação. ΔM da operação 4 é 0,625. Então vai ser M4, 3, né? A gente está calculando M4, 3 igual 0,625 vezes CK mais 1 menos CK. CK mais 1 é o superior do intervalo, que é 100, e o inferior é 75. 100 menos 75, dividido pela concentração total, diferença de concentração total da operação como um todo, já não é no intervalo, é o limite superior e inferior da operação, que vai ser 200 menos 75, certo? A gente vai ser 0,625 vezes 100 menos 75 é 25, e 200 menos 75 dá 125, certo? Então isso aqui vai ser o resultado do nosso M43, ok? Que vai dar 0,125, certo? Então eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês irem preenchendo, vocês pausem o vídeo, preencham toda a tabela, e daí no próximo slide vai ter os resultados, ok? Estou mostrando o resultado agora, nessa tabela vai dar isso aqui. O que a gente tem de importante dessa tabela? Essa coluna aqui, essa coluna nós vamos usar no próximo cálculo do passo, do método, ok? Próximo passo do método. Então aqui a gente chega no final naqueles valores de ΔM e K, né? E a gente constrói esse gráfico, a gente pega o gráfico que a gente já fez com as setinhas e coloca os valores ali, que isso vai nos ajudar a fazer os cálculos, ok?